Por que será que a nossa temperatura nunca muda? É sempre 36 graus. Vamos ver sobre isso. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a termorregulação dos animais. A termorregulação dos animais é dividida em algumas partes. O primeiro tipo de termorregulação é a termorregulação chamada ectotermia, ou animais de sangue frio. Os animais de sangue frio, eles não têm a capacidade de produzir calor dentro do próprio corpo, ou eles produzem um calor que é praticamente insignificante, ele não faz tanta diferença. Esses organismos são organismos mais primitivos, como peixes, anfíbios, répteis, e eles vão depender de fontes de calores que sejam ambientais. Geralmente esses organismos vivem em locais onde você tem uma temperatura constante, como por exemplo regiões abissais do oceano, ou locais que sempre nevam, ou locais que sempre fazem calor. Só que existem alguns animais que são dessa forma, mas vivem em ambientes que têm alterações de calor. Quando isso acontece, esses organismos eles precisam procurar fontes externas de calor ou se abrigar de fontes externas de calor. Vários répteis vocês conseguem ver andando por aí ou procurando um solzinho para se aquecer. Parte disso tem a ver com o fato deles quererem aumentar a temperatura corporal dentro deles. Esse aumento de temperatura corporal vai permitir esses organismos ter um metabolismo um pouco mais acelerado. Quando o animal ele tem um metabolismo muito rápido, ele vai conseguir se movimentar de forma mais rápida e ele vai conseguir fazer as coisas um pouco mais velozmente. Enquanto, se ele estiver em um ambiente com uma temperatura baixa ou a temperatura corporal dele estiver baixa, ele vai se locomover um pouco mais lentamente. Você pode observar que cobras e lagartos geralmente são mais ativos durante o período de calor, durante o verão. É claro que a gente não pode deixar de ver, por exemplo, os crocodilos que ficam tomando sol o tempo todo e de boca aberta. Parte disso tem a ver com esse controle de temperatura. A boca aberta é para fazer o calor em excesso sair do corpo. E ficar o tempo todo tomando sol, para eles é importante porque eles precisam estar sempre preparados para caso alguma presa apareça, já que isso é uma coisa muito rara por lá. Em contrapartida, nós temos os animais endotérmicos, que são os animais de sangue quente. Esses organismos, eles têm a capacidade de produzir calor pelo próprio corpo. Eles gastam energia para produzir calor. Esses animais, em geral, são aves e mamíferos. Sendo assim, esse animal ele não tem a necessidade de ficar em um ambiente com uma variação de temperatura constante, ou até mesmo ele não precisa arranjar fontes de calor externas ao corpo para conseguir sobreviver. Isso vai permitir com que esse animal consiga ficar com um metabolismo sempre constante, ou seja, sempre tendo a mesma velocidade de resposta e de reação a um determinado estímulo. É claro que você ter sempre calor com você é uma grande vantagem e ao mesmo tempo um grande problema. Porque se você tem calor e esse calor é gerado por energia, essa energia precisa vir através de alimento. Então, constantemente esses organismos precisam estar se alimentando. Eles não podem ficar que nem os organismos ectotérmicos sem alimentação durante semanas. Nós, endotérmicos, eu digo porque nós humanos somos mamíferos, nós precisamos nos alimentar diariamente. É claro que alguns esforços ocorrem para a gente manter a temperatura caso aconteça da gente estar num lugar muito frio. Como, por exemplo, você tremer o seu corpo. Essa tremedeira, ela vai acontecer no tecido adiposo marrom. Além disso, os animais endotérmicos, eles vão ter uma maior quantidade de mitocôndrias por célula. Isso vai permitir com que ele consiga fazer o metabolismo funcionar de forma muito mais adequada. E ele vai conseguir metabolizar a gordura e açúcar de forma muito mais rápida para sustentar esse metabolismo e fazer com que ele sempre tenha calor. Por isso a necessidade de comer o tempo todo. Agora, vamos supor que esse organismo esteja num ambiente muito frio. Além dele tremer, ele também vai fazer um processo de redução no diâmetro dos vasos sanguíneos, principalmente os da pele. Esse processo se chama vasoconstrição e ele vai reduzir o fluxo sanguíneo. Dessa forma, você vai reter uma maior quantidade de calor no seu corpo. O mesmo ocorre se você estiver num ambiente com muito calor. Nesse caso, você vai ter uma vasodilatação, onde você vai aumentar o fluxo sanguíneo. Dessa forma, você vai liberar esse calor extra para o ambiente. Também existe transpirações e produções de suor, ou até mesmo você ficar ofegante para conseguir liberar esse calor que você tem. Alguns animais criaram estruturas
estruturas específicas para viver em ambientes mais frios, como por exemplo os pinguins, que criaram estruturas nas patas para não congelar. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Agora, existe um terceiro tipo de característica que são os mesotérmicos. Os mesotérmicos são animais que não têm o sangue considerado sangue quente e nem o sangue considerado sangue frio. Eles são um meio termo entre os dois. Quem são esses animais? Dinossauros. Como que os cientistas descobriram isso? Porque como que você vai saber como que um dinossauro funciona? Bom, eles avaliaram a taxa de crescimento de 381 espécies diferentes, sendo que nessa mistura, 21 delas eram dinossauros. Eles avaliaram desde o nascimento até a fase adulta e analisaram o crescimento dos ossos através de anéis de crescimento que existem, parecido com aquele que a gente vê em árvores. Claro que para os animais fósseis, como os dinossauros, eles utilizaram fósseis. Dessa forma, eles estabeleceram que espécies com metabolismo de sangue quente, endotérmicos, eles crescem de forma mais rápida, enquanto os de sangue frio, ectodérmicos, crescem de forma mais lenta. No caso dos dinossauros, eles cresciam no meio termo entre os dois, nem tão rápido, nem tão devagar. Então se cogitou a possibilidade de existir um terceiro tipo, que é o mesotérmico. Isso também foi corroborado quando a gente começou a descobrir que o tubarão branco e o atum têm essa característica de ser mesotérmico e são peixes. Eles deveriam ser ectotérmicos, já que eles geram calor suficiente para se aquecer em ambientes mais frios. E por fim, uma pesquisa relativamente recente descobriu que o teiu, que é um dos maiores lagartos das Américas, podendo atingir quase 2 metros, também é um animal de sangue quente, endotérmico, o que em teoria contraria todo o resto, uma vez que répteis são ectotérmicos. Essa descoberta da capacidade de regulação térmica dos teius pode ser uma forma da gente entender como que a evolução da ectotermia para a endotermia aconteceu nos ancestrais de mamíferos e aves e até mesmo dos dinossauros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!